Vamos terminar a nossa série de mensagens que fala das marcas de um seguidor de Cristo. Então, as marcas que um discípulo de Jesus tem, nós falamos aqui com vocês, e essas marcas, elas são relevantes porque ela caracteriza a pessoa de Jesus. Uma delas a primeira é a graça, o crescimento, os grupos, reuniões em grupos, ou seja, na casa, no trabalho, na escola, na rua, na praça, onde quer que seja possível nos reunir, ali acontecer. E, em quarto lugar, os dons, a manifestação dos dons espirituais. E, para finalizar, nós vamos agora tratar da generosidade. E falar de generosidade é fantástico, porque a palavra de Deus está recheada de textos, de passagens lindas que falam sobre a generosidade. E aí, o maior exemplo que nós temos de generosidade é Deus. Deus como Senhor, como Pai, como absoluto. Cara, Deus é um exemplo monstruoso de generosidade. João 3,16 diz que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E então a gente vê uma grande generosidade. Eu tenho certeza que eu não teria toda essa capacidade, a menos que ele esteja em mim. O apóstolo Paulo também, um homem extremamente generoso. Lá em 2 Coríntios 12, versículo 15, diz desta forma: de boa vontade e por amor de vós, investirei tudo o que for possível e também me desgastarei pessoalmente a favor de vós, a vosso favor. Então, tudo que eu tenho, eu quero doar, eu quero investir em favor da igreja. Um outro grande exemplo é 2 Coríntios capítulo 8 e o capítulo 9. São dois capítulos que falam de grande generosidade. Eu não vou ler esses dois capítulos, mas eu vou citar algumas coisas que estão nesses dois capítulos. E aí eu sugiro que você leia, porque essas nossas ministrações aqui exigem que você leia bastante. Você pega os textos aí e vai lendo aí. O que eu estou falando não vai lhe acrescentar muito se você não pegar a Bíblia e conferir lá e se assegurar de que aquilo ali é a verdade, tá? Então, esses dois capítulos ele fala da generosidade dos macedônios. Vamos lá. Primeiro, ele diz: tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Olha que legal. Tenhais pleno conhecimento da graça. Foi uma graça que Deus deu a essa igreja. Em nome de Jesus, eu quero esta graça. Em nome de Jesus, viva você esta graça. A graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Segundo ponto todos esses dois capítulos, ele disse: transbordaram em rica generosidade. 3. Contribuíram de livre vontade na medida de seus bens e até mesmo acima disso. Eles tinham uma quantidade assim, mas deram acima. Que Deus, nosso Pai, ministre nosso coração, queridos, em nome de Jesus. Ministre ao teu, ministre ao meu, para que, uma vez que nós queremos progredir no reino de Deus, na implantação desse reino aqui nessa terra,
sejamos também generosos. Essas 5 marcas devem estar na minha vida e na sua vida. Quarto, o privilégio de participar da assistência dos santos. Olha como é que eles se sentiam privilegiados. Amém? É um privilégio. Não é tocar trombeta, eu dei, eu fiz. Tá? E a gente não pode mais viver, ou não pode mais viver, não, a gente não pode viver de forma nenhuma, olhando sempre para o passado, do que Deus fez lá atrás. Até que me usou bastante, que Deus fez isso, fez aquilo, que isso é maravilhoso. A gente conta um testemunho, conta o que Deus fez, mas segue avante, segue adiante, porque ainda há muito do que se fazer. Amém? Aquilo lá atrás não é nada, é só uma amostra. Avance, avance com força e fé. Então eles se sentiram privilegiados. Quinto, deram a si mesmo. Olha só, outra coisa assim muito legal é eles se darem a si mesmo, primeiramente ao Senhor, e se deram a eles, tá? Deram-se a si mesmo ao Senhor e a nós, pela vontade de Deus. Você tem gente assim? Eu tenho gente assim, gente amada demais, gente que se dá, meu Deus, eu fico impressionado. Eu tenho vivido dias de graça, porque as pessoas têm se dado a mim, e elas têm sido generosas para comigo, minha família, e eu tenho muita gratidão a Deus pelo que Ele vem fazendo. Aí, merecimentos, nenhum, só graça mesmo, a graça de Deus, amém? Sexto lugar, semeando e colhendo fartura. Você semeia e colhe fartura, amém? Lembra eu falei para trás aí em alguns dos vídeos, de um grão de milho, você planta, aí nasce lá aquele pendão lá, aquela coisa, cheio com 2, 3 espigas de milho, 4 espigas de milho, depende da boa terra, e cada espiga de milho tem acima de 300 grãos. É bom, né? Você plantou e aí cada espiga tem acima de 300 grãos de milho. É poderoso a semeadura, amém? Então, vamos semear. Então, semear e colher com fartura. Ele diz assim, lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco. Mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma, colherá com fartura. Aí está o segredo. Amém? Eu sou muito abençoado. Deve ter um segredo, tá? E tá aí que eu estou falando. Eu sou ricamente abençoado e tenho irmãos maravilhosos que têm sido um instrumento de Deus na minha vida. Eu só posso ver que é a generosidade de Deus, a abundância da sua generosidade para comigo. Sétimo, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Então, vai dá com alegria. Amém? Certo de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas. Ok? Qual é a sua necessidade? Deus quer suprir. Amém? Deus quer suprir abundantemente esta tua necessidade, quer satisfazer você, para que você transborde de toda boa obra. Ele te enche, te transborda, para que você faça ainda mais, vá além. Como está escrito, distribuiu, doou dos seus bens aos necessitados, beleza? Doa dos teus bens aos necessitados. A sua fidelidade será eternamente reconhecida. Aquele que oferta a semente, olha só, que semeia. Você tem uma oferta? Faz essa oferta àquele que semeia. Isso que tem me acontecido. Eu também faço isso como recibo. É impressionante como isso acontece, como é glorioso e transbordante, como é gracioso. Você tem uma semente e dá dessa semente àquele que semeia.
E aí ele vai semear. Ele colhe com abundância e você também. E pão ao que tem fome, dá também pão ao que tem fome. Também vos suprirá e multiplicará a semente e fará devolver os frutos da vossa fidelidade. Amém? Amados, o que estou fazendo e lendo, estou lendo textos aqui, esses textos de 2 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9. A generosidade é o resultado de um coração grato a Deus. Como sabemos que somos agradecidos a Deus? Quando você é generoso com outros. Quando você, claro, recebe muito, para dar também muito. Amém? Então, olhando para a entrega de Jesus, a gente pode ver o quanto da sua generosidade. A entrega dos seguidores de Cristo, dos discípulos de Jesus, olhamos e vemos a generosidade desses amados. Lendo os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios, com tudo isso, o que a gente entende, o que a gente aprende de ser generoso? Como eu posso, praticar essa generosidade? Você entende que a generosidade é algo da natureza de Deus e de Cristo Jesus. Nós estamos nele, estamos inseridos em seu corpo. Você pode examinar a si mesmo, à luz dessas escrituras, à luz da palavra de Deus, e descobrir se você é generoso assim ou um pouco mais. Podemos ser muito generosos, né? Então, entenda que o fato de não ser generoso é falta de gratidão a Deus. Que o Senhor, nosso Deus e Pai, nos encha de toda essa graça, toda essa, um coração generoso, um coração encharcado e tomado pela sua generosidade. Seja marcado a tua vida com cada um dessas características, em nome de Jesus. Que o Espírito da Verdade nos ilumine você, a sua família, ilumine a tua rua, teu bairro, tua cidade. O Espírito da Verdade que está em nós, que vive em nós, que se manifesta através de nós. Seja assim, Senhor, para a glória do teu nome, porque só dá certo, Senhor, se for para glorificar o teu nome. Amém. O potencial dessas cinco características na vida do discípulo, ela evidentemente será vista, será percebida, notada. Amado, esses 5 passos na vida de um membro do corpo de Cristo deve ser extremamente ativo. Você não pode deixar passar a oportunidade de ser generoso. Nunca deveria existir na igreja aquele tipo de pessoas que chega e aquela ideia, né? Ela chega e vai tendo aquele entendimento, para alguns, a maioria pensa assim, ela vai chegando devagarzinho. Fulano está chegando devagarzinho. Esse chegar devagarzinho, ele vai ficar devagarzinho por muitos e muitos anos. Essa espécie de crentes, de discípulos, não deve existir. Esse chegar devagarzinho. A gente tem que chegar chegando. Ao chegar uma pessoa na igreja, de imediato, deve ter discípulos de pronto atendimento
para chegar junto desse novo na fé e cuidar dele tão bem, para que ele não seja alguém que vai ficar sentado nas cadeiras da sua casa ou onde quer que você se reúna com os discípulos de Cristo, ali sentadinho só engordando, só ouvindo. Não. Mas ele ser um ouvinte da palavra e praticante. Seu tal discípulo este é o discípulo que chegou chegando. É o praticante. Ele já chegou e já entendeu e já está indo buscar a família, já está indo buscar os vizinhos, já está indo buscar os colegas do trabalho, da escola, da rua. Esse é o discípulo que nós temos que ter e, evidentemente, é claro que precisa daqueles que de prontidão deve estar lá para ensinar isso a eles. Eles, quando olhar para você, eles vê, eu quero ser como este. Esse cara é enérgico, é ativo, é dinâmico, ele é aquela pessoa que assiste os necessitados, está presente na vida das pessoas, dos órfãos, das viúvas. Ele está presente na vida dos necessitados. Então a igreja deve ser um instrumento de Deus que serve a sua cidade. Que conhece as necessidades da cidade e busca suprir, busca eliminar. E a base para tudo isso, é claro que a gente sabe que é a oração. A gente sabe que se não for por meio da oração, de uma oração de alguém que ora, é orar para falar com Deus e ouvir Deus e seguir direções. Então eu quero terminar essa série, esse vídeo, essa série desses vídeos, dizendo o seguinte, fazendo algumas perguntas. Quem é você? Você é só um ouvinte? Você é um ouvinte, mas nem tanto praticante? Não é praticante porque você já foi um cara ativo, mas parou pelo caminho e foi regredindo e foi só ficando mais lento e está parado. E aí você tem 1001 explicação. Mas eu lhe asseguro que essa não é a sua posição. Ou você é alguém que tem as marcas de um discípulo de Jesus. Todas essas características que eu falei estão recheadas de textos da palavra, e a gente vê claramente que Jesus e seus discípulos viveram assim. Como Paulo disse assim, Paulo falou, lá em 2 Coríntios 12:15, ele diz, dessa forma, de boa vontade e por amor de vós, investirei tudo o que possuo, e também me desgastarei pessoalmente em vosso favor. Eu quero isso para a minha vida, eu quero seguir exemplos de homens assim, que o Espírito da verdade aproxime um do outro, sabe? Se você é assim, se o outro é assim, então que essas pessoas se aproximem, que o Espírito da verdade aproxime essas pessoas, para que uma possa cooperar com o outro, cada um na sua área, cada um no seu ofício, cada um na sua área de atuação, e cooperando uns com os outros, para que o nome de Jesus seja glorificado.